Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos aí para a palavra. Quero cumprimentar essa audiência das rádios, dos aplicativos, Facebook, do YouTube, os irmãos que vão compartilhar no WhatsApp. Nosso tema é os deveres da igreja no mundo. Vamos pegar a Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. No versículo é o versículo 15. 1 Timóteo 3, 15. Os deveres da igreja no mundo. Nós vamos ficar na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 5, depois capítulo 2 de novo. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Bota no 14, ovelhinha do Senhor. Diz assim, aqui ó, Paulo escrevendo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo não estava perto, Paulo estava longe e mandou uma carta para Timóteo. O que ele escreveu? Ele queria estar perto. Ele falou: eu espero ir ver-te em breve. Aí ele falou: possa ser que eu demore, né? Ele falou assim: ó, eu quero ir logo, mas possa ser que eu demore. Passa à frente, olha lá. Para que se eu... Ele falou: eu quero ir, mas pode acontecer uma coisa e me atrasar em chegar até você. Para que se eu tardar, se eu demorar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é, quem é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo. Irmãos, se é a igreja do Deus vivo, você sabe que muita gente serve ao morto. Nós temos o privilégio de ser chamado de igreja do Deus vivo. E diz que essa igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, o mundo agora se cala, há um silêncio na terra, porque a tua voz, como disse João, é uma voz como de muitas águas. A tua voz penetra agora o coração distante, arrancando a dúvida, arrancando as incertezas, arrancando a incredulidade, destapando os ouvidos espirituais, para que estas verdades penetrem dentro da mente e separe. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra vai ter um efeito poderosíssimo, e a igreja que recebe a palavra digam todos amém e aplauda o Senhor. A Ele a glória. Obrigado, irmão. Obrigado, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus.
os deveres da igreja no mundo. Este mês nós estamos utilizando o tema sobre o destino. Um destino que não começa depois que nascemos, mas um destino que começou antes do mundo existir. Nós tratamos da existência da igreja antes do corpo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Hebreus, diz que nós tivemos uma participação de carne e sangue, ou seja, antes de recebermos a carne e o sangue, nós já existíamos com Deus. É isto que me gera uma total confiança no meu Deus. Então, falamos da igreja antes da fundação do mundo, investimos 4 cultos, agora vamos investir mais 4 cultos, já investimos 2, com esse aqui o terceiro, sobre a igreja no mundo. E última semana nós vamos tratar sobre a igreja na pátria celestial, a igreja voltando para sua casa, a igreja voltando para perto do papai. Quantos querem isto? Quantos querem isto? Quer nada. Você não quer morrer? Quer nada. Então vamos aqui analisarmos o que nós acabamos de ler. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo falou: eu quero estar com você. Mas, se eu demorar, se eu tardar, versículo 15, todo mundo tem que saber, você tem que falar para essas pessoas, como é que deve proceder a igreja. No ambiente, aqui não é a igreja, é chamado de igreja, templo, mas na realidade a igreja somos nós. Quando você está aqui, igreja, quando você está lá fora, igreja, quando você está em casa, igreja, quando você está no trabalho, igreja, quando você está numa festa, igreja, a igreja ela não evapora e se forma em alguns lugares. Muita gente acha que a igreja, em alguns lugares, ela deixa de ser igreja. Não, ela é igreja na festa, ela é igreja no passeio, ela é igreja aqui, ela é igreja. Então, como é que a igreja deve proceder? Não é chamando atenção só para este ambiente. Este ambiente é um ambiente que todo mundo procede direitinho, porque aqui já sabe que aqui é linha dura, né? Que é linha dura, aqui não é, o pastor não deixa as pessoas fazerem bagunça, não deixa as pessoas fazerem o que elas querem. E muita gente às vezes reclama disso, né? Eu já tive fama de não gostar de criança, ser grosso com o idoso. Então, igual o outro falou, o fulano de tal não gosta de gente, só gosta de polícia, né? Como que polícia não fosse gente. Então, abençoados, esse assunto, os deveres da igreja no mundo, Paulo, ele começa a dizer isto lá no versículo de número, vamos lá, 14. Eu estou onde? 1 Timóteo 3, agora 14. Vamos lá. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te depressa em breve, para que, se eu demorar, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna. Diz que essa igreja do Deus vivo, ela é coluna. Para que serve uma coluna? Para que serve? Então diz que a igreja, ela é uma coluna. Ela é a coluna. Então diz que ela é também baluarte. Baluarte é um lugar seguro, uma coisa segura. Então ela é coluna que sustenta, ela é baluarte, lugar seguro, mas da verdade. Então tudo que está ligado a Deus, está ligado à verdade. Em Deus não há mentiras. Há muitos cristãos, ou
corrigindo, por favor, não me queira mal. Muitos que se dizem cristãos, que o baluarte deles, que a coluna que eles são, não é da verdade. As pessoas vivem a mentir, as pessoas vivem a falar coisas e descumprir as suas palavras, a prometer coisas, a jogar, de manhã fala uma palavra, de tarde fala outra, no outro dia outra. Então há pessoas que ficam brincando, e quando a Bíblia diz que nós somos coluna, baluarte da verdade. Qual é os deveres da igreja? Como coluna, como baluarte da verdade. Nós vamos ver isto no capítulo 2 de 1 Timóteo, do 1 a 3. Primeiro exemplo da igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3. Deveres da igreja. Antes de tudo, dever da igreja. Pois exorto que se use a prática de súplicas e de orações. Então, qual é o dever da igreja? Suplicar, orar e intercessões. É dever seu. E também agradecer a Deus. Ações de graças é você agradecer a Deus por algo que você ainda não tem, mas você já sabe que já existe. Se não tem, mas ações de graças a favor de todos os homens. Qual é a responsabilidade da igreja? Orar, suplicar, por quem? Por quem? Todos os homens. Todos os homens. O que mais? Em favor dos reis, em favor de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, qual é os deveres da igreja no mundo? Orar. Esse é um dos nossos deveres, por isso nós temos um culto que nós estamos aprendendo sobre a oração e sobre a ação imediata, para que a oração não fique uma coisa morta. Porque a oração sem a ação é algo morto, que não vai ter resultados. Então diz que, qual é a função? Orar pelos reis, pelo presidente, pelo governador, pelos deputados, pelos senadores, pelos vereadores, pelos prefeitos, pelas polícias, pelas nossas forças armadas, pelos juízes, pelos desembargadores. Então, a nossa obrigação como igreja é orar, é falar com Deus, pelas autoridades. Por quê? Para quê? Para que vivamos como? Uma vida tranquila e mansa. Porque quando você ora, você está chamando Deus para a situação. Você está dizendo assim: meu Deus, eu não consigo resolver isto, eu vejo tanta injustiça, mas eu não posso fazer absolutamente nada. Eu sei que o Senhor é o justo juiz que governa tudo, o Senhor pode. Então você está chamando Deus para fazer a sua justiça. Que há coisas que nós não podemos fazer, há coisas que nós podemos fazer, mas há coisas que nós não podemos fazer. Então, qual é a função dos deveres da igreja? Orar. Para quê? Quando você ora, quando eu oro, quem é beneficiado? Quem? Nós. Então, se eu sei, se eu orar, o benefício vai vir para mim, então o que eu tenho que fazer? Orar. Tem um tempinho para orar. Tem gente que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para parar um pouquinho, para orar, para andar orando, para caminhar orando, para sempre estar falando com Deus, tirar um tempo de sozinho, falar com o papai, porque a bênção é para quem ora, porque diz, para que vivamos vida tranquila, então quem ora, a pessoa, eu oro e acredito na minha oração. Então se eu oro, por exemplo, você tem um vizinho que te incomoda, aí você ora para que Deus
sabe, toque no coração dessa pessoa para que ela entenda que não pode ficar fazendo zoada, barulho, sabe, que ele entenda que cachorro tem que ficar latir só nos ouvidos do dono, né? Não pode ficar latindo nos ouvidos dos outros, entendeu? Então a gente tem que orar, a gente não pode fazer nada, nós acreditamos que nós falamos com a autoridade máxima, que vai acontecer alguma coisa. Aí nós fazemos o quê? O que gera em nós? Vida tranquila e mansa. Essa vida tranquila e mansa não é para o outro, é para quem ora. Se você ora, você fala, eu falei com Deus, então está na mão. Já tem até uma mensagem, fala com o papai, fala com teu pai. Então eu falei com o meu pai, então eu sei que alguma coisa vai ser feita. Quando você fala com Deus, quando eu falo com Deus, nós sabemos que alguma coisa vai ser feita. Você entende assim? Então diz, quando eu oro, eu estou proporcionando, é para você. Entenda que a tua oração, ela beneficia você. Você é o primeiro alvo da bênção. Diz, para que vivamos vida tranquila e mansa, com todo amor e respeito. Isto é bom, viu? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos. Tal. Então, primeiro dever da igreja, primeiro é saber que você é coluna, você é baluarte da verdade. Irmãos, em nome de Jesus, não deixa a mentira entrar na sua vida, irmão. Não deixa não. Pastor, eu falei uma mentirinha, porque se eu falasse, ia dar ruim. Não arrume problema com Deus. Arrume problema com o teu marido, arrume problema com o teu filho, com a tua mulher, com o teu vizinho, mas não arrume com Deus. Porque tem gente que quer está assim com os homens. Quem desafia Deus e é a favor dos homens, porque não conhece Deus. Eu não vou a favor, irmãos, você tem a tua casa, você tem que saber quando a tua casa está funcionando certo, está funcionando errado. Você tem que reprovar. Paulo disse, reprovai as obras infrutíferas das trevas. Não, mas eu não quero ficar mal com o filho, com a mulher, com o marido, com minha mãe. Não tem nada de não ficar mal. Você quer ficar mal com quem? Com Deus? Você é baluarte, você é coluna da verdade. Você está aqui, nós estamos aqui para defendermos a verdade. Então, um dos maiores deveres da igreja, como coluna e baluarte, é a verdade. Sei que tem gente que brinca, acha que isto não é coisa séria, fica brincando igual Sansão. Quem lembra de Sansão, da história de Sansão? Você lembra quantas vezes ele brincou? Quem lembra? A Dalila chegou, você tem a força, se fizer o que com você que a tua força se acaba? Se amarrar o meu cabelo, a minha força acaba. Ele estava falando verdade ou mentira? Estava brincando com a mentira. Aí ela amarrou o cabelo dele e ele continuou com a força. Fala a verdade para mim, Sansão. Você sabe como é que é o negócio, né? Fala a verdade, Sansãozinho. Aí Sansão, não, se você fizer 7 tranças no meu cabelo, minha força acaba. E ela foi lá, pô, Sansão, não está mentindo de novo, menino, sapeca. A gente fica assim, brincando com a mentira. O que aconteceu com Sansão? O que aconteceu? Depois de ser um juiz, que julgou as nações, que protegeu o povo de Deus, morreu cego, desmoralizado, foi chamado, zombado, virou um palhaço cego, rodando, sabe, não enxergando nada, todo mundo zombando dele, depois de ser um príncipe. Por quê? Ficou brincando com não se brinca com a verdade. Vamos aí, irmãos, passa aí para o capítulo 2, deixa no capítulo 2, já está no capítulo, agora o versículo é 14, 2 de Timóteo 2, 14
Agora nós vamos ler aqui uma boa quantidade de versículos. 2 Timóteo 2,14 em diante. Diz assim a Bíblia: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Igreja, para que evite o que, irmão? Contenda. Para de, irmãos, tá me dando até agonia de ver esse negócio de política, irmão. Já está dando até nojo. Não se fala mais de Deus, não se fala mais de nada, só se fala de política. Algumas pessoas me mandou uma mensagem: eu estou de férias, eu não estou trabalhando, eu estou direto na política, só campanha política, porque eu não tenho nada para fazer. Vai rezar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra, vai ouvir uma mensagem, vai ouvir a narrar a Bíblia. O cara não tem nada para fazer, fica só... Aí o que acontece com as pessoas? Ficam como? Contendas de palavra. Eu mandei uma pesquisa para uma pessoa, eu só mandei porque ela foi no meu Facebook e colocou lá alguma coisa que eu não chamei ela para colocar, ela foi lá e colocou. Aí eu mandei uma pesquisa, fazendo a pesquisa, se você apoia isso ou aquilo, se você legalizar droga, roubo, sei o quê. Aí a pessoa me metralhou. Contendas. Eu falei, não estou falando nada, eu só estou fazendo uma pesquisa. Aí a pessoa me metralhou, ouvi um áudiozinho, ouvi 2, ela mandou 30, eu só ouvi 2, já paguei o resto. Nem ouvi, eu prefiro nem ouvir, porque eu sei que vai fazer mal meus ouvidos. Para que evitem contendas de quê? De palavras que para nada. Então, você vai discutir, irmão, não existe nenhum político santo. Nenhum é santo. Tem um menos mal. Santo, nenhum é. Nenhum é. Também Deus não escolheu nenhum santo para fazer isto. Deus não escolheu. Os santos estão tudo no céu. Está tudo lá no céu. Mas Deus escolheu homens, pessoas mesmo cheias de defeitos, mas que Deus coloca dentro dessas pessoas cheias de defeitos, pelo menos valores. Valores de família, valores que nós defendemos, que nós crescemos e vimos ser defendidos pelos nossos avós. Quem lembra disso? Nossos avós defendiam os valores. Então a gente tem que evitar. A igreja não pode ficar brigando. Quem não quer. Tem gente que está ficando aborrecida. Tem gente que a pressão já subiu e vai lá para 20, vai para 19, vai para 20 e pouco. Isso aí vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Você vai se ferrar, vai ficar doente, vai morrer, vai ter um infarto. Eu fico olhando, eu estou dirigindo, vejo a pessoa andando assim, ó. Quem já viu? Novo. Sabe o que é isto? É isso aqui, ó. Isto faz a pessoa ficar assim, ó. É isto aqui, ó. Você quer isso para você? Eu não quero isso para mim. Eu quero ficar idoso já sou, ficar velhinho. Velhinho, estou quase chegando lá. Mas bem, não um planta, joga semente e eu vim jogar a terra. Não quero isso para mim, não. Então eu não quero isto. A pessoa fala um negócio comigo, e eu falo com a pessoa fala, depois eu não escuto mais. Não escuto. Eu me proíbo de escutar discutindo contenda de palavras que para nada. Então não vai adiantar. Para quem vai discutir? Exceto para a subversão de quem? Dos ouvintes. Se tiver uma plateia ouvindo, vai só perturbar a plateia. É o tal do debate. Procura apresentar-te a Deus aprovado, igreja, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Olha, igreja, que maneje bem as correntes que o pastor vai fazer, não é isso? Que beba o óleo santo, a água ungida, a rapadura da sorte, a bala do não sei da onde, o saquetel do não sei de quê. Existe isso, não? Não. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja quem? Bem a palavra. Então, a igreja, ela não, pastor, todas as correntes. Às vezes as pessoas ligam para mim e falam, pastor, minha vida é uma miséria.
Eu participo de todas as correntes, campanha, envelope especial para oferta da viúva, oferta do viúvo, sabe? Eu sirvo a Deus lá, dou comida para o mendigo, acordo 3 horas da manhã para ficar lá alimentando o mendigo, igual dar comida para pombo, né? Alimentando o mendigo. Puxa, pastor, minha vida é uma desgraça. Fazer o quê? Porque devia estar aprendendo o quê? Manejar quem? É isso aqui que te defende. É a palavra da verdade que nos defende, irmão. Vai. Evita igualmente os falatórios inúteis. A irmã falou isso. Olha aqui, vou mandar-lhe o áudio para você. 300 áudios. 1, 2, 3, 4, 5. Não manda para mim, não, irmão. Deixa esse pecado só para ela. Evita igualmente os falatórios inúteis, que a pessoa manda um negócio para você, te fazendo malcriação. Qual é a tendência? Você fazer o quê? Mandar de volta. Então você já sabe que não vai adiantar de nada. O que você faz? Deixa para lá. Aí depois a pessoa aparece aí, cabreira, né? Pastor vai me castigar agora. Nem estou sabendo o que você falou. Estou nem sabendo. Se você falou, já falou, azar é seu. Falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Olha, irmão, eu vou querer isso para a minha vida. Conversar com pessoas que uma linguagem que corrói. Você sabia, você não sabia, você sabia, não sei de nada, irmão, não quero saber de nada. O que eu preciso de saber está aqui na Bíblia. Eu preciso de cuidar da minha vida. Eu tenho minha esposa, tenho minhas filhas, tenho meus netos, eu tenho minha mãe, eu tenho vocês. Eu vou ficar cuidando de quê mais? Chega, deixa para lá. Quem comigo não ajunta, então vai espalhar para os quintos dos infernos, para lá. A linguagem como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Olha aí, esses se desviaram da onde? Tem uma pessoa, não quero essa palavra, eu quero dar comida para os pombos, sabe? Vou dar comida para os pombos. Não quero dar comida para os pombos. Você sabia que cocô de pombo é veneno? Quem sabe disso? É veneno, mata a criança. Tem uma bactéria, se a criança entrar em contato com essa bactéria, mata a criança. A pessoa fica lá dando comida para pombo, vai para o céu porque está dando comida para pombo. Você sabe que eu estou falando de pombo não, né? Estes se desviaram da verdade, não quero mais a verdade, asseverando-se que a ressurreição já se realizou. Então, porque as pessoas não sabem os seus deveres como igreja, ficam aí comendo comida estragada e se desviam da verdade. Estes estão pervertendo a fé de alguns. Pervertendo a fé, está lá ainda, está lá, já tem 3 pessoas que falaram para mim que vão sair de lá, se você conseguir mais 3 é 6, e fica assim, e tudo chega aqui, fala, não fala para mim não, por favor, me poupe. Estão pervertendo a fé de alguns. Olha só que lindo. Entretanto, o firme fundamento de quem? Permanece. Tendo este o selo, o Senhor conhece quem? Os que lhe... Então, Deus conhece quem é dele. Você sabia? Pastor, eu sou dele porque eu venho no culto, sabe? Eu dou oferta. Pastor, não. Ele conhece. Diga, ele conhece. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós pertencemos a quem? Então, se pertencemos a Ele, nós temos que falar aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Não, eu sou muito franca, parente do Moacir Franco, e sabe, não, vai ser franco na sua casa, aqui não. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O que acontece? E mais, os que lhe pertencem. E mais, o que acontece com quem pertence ao Senhor? Aparta-se de quê? Da injustiça, irmãos. Tudo que é injustiça a gente tem que cair fora. Pô, irmão, você está falando mal daquela pessoa, aquela pessoa te ajudou a beça. Isso é injustiça, hein? Não fala isso não. Então a gente tem que se afastar dessa gente que derrama
Paulo disse que outrora nós tínhamos língua, saía veneno mortífero. Agora não, agora é louvores para Deus. Nossa boca não é mais para envenenar o mundo. Nossa boca é para salvar o mundo. Nossa boca é para reconciliar as pessoas com Deus. Se aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, olha a igreja, não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira, há também de barro, alguns para honra e outros. Eu quero ser utensílio para honra. Quem concorda com isto, irmão? Aplauda mesmo, irmão, pode aplaudir. Utensílio para honra. E outros, porém, para desonra. Tem gente que é da desonra e quer te lavar. Com as palavras. Assim, pois, se alguém a si mesmo, o que é se alguém a si mesmo se purifica? Você tem que cuidar da sua vida, você tem que ver aonde você pode ir e aonde você não pode ir. Não é eu que vou ditar a tua vida. Eu não sou ditador. Eu não sou ditador na minha casa. Na minha casa todo mundo é livre. Todo mundo é livre. Então eu tenho que saber o que é me purificar. Pô, eu sou água, ou eu sou óleo. Eu vou me envolver com gasolina? Eu vou me envolver com querosene? Não. Então, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio, e se não se purifica desses erros, é utensílio para quê? É eu que estou dizendo? Aí você vê pessoas que têm a vida desonrada. Ainda está nessa, né? 50 anos assim. É meu karma. Não é karma não, porque a pessoa não se purifica dos erros. Sabe o que é a verdade? É a verdade que nós temos que andar nela, irmãos. Não tem outra coisa. Nós somos filhos da verdade. Nós não temos pacto com o diabo. Já tivemos outrora nas trevas. Nós éramos assim com ele. Agora nós nos divorciamos dele e casamos com Jesus Cristo. E não é para divorciar e voltar para o outro não, mano. Glória a Deus. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil. Irmã, a pior coisa que tem, a pessoa ser um inútil. Não chama, não pede nada para aquela pessoa, não quer fazer nada, é um inútil. É o último estágio do ser humano, é se tornar inútil. Então diz que santificado e útil. Então tem gente que é útil, tem gente que não é útil, não vai. Então diz que santificado e útil ao seu, como é que ele chama esse possuidor aqui? É Deus. Então eu sou santificado e sou útil. O que ele quer? Ele quer isto da minha vida, que eu defenda a verdade. Ah, mas eu vou embora. Já foi embora um monte de gente. A igreja, olha, tem uma foto ali, ó. Se você olhar a foto ali, você acha que você não vê ninguém aqui que estava ali. Aquelas pessoas foram todas embora. A igreja fechou? E nunca vai fechar, porque a igreja é de Deus. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. Então diz que tem que ser útil ao seu possuidor, estando preparado. Preparado para quê? Para toda boa obra, tudo que é bom. Fogem, trouxe das paixões, foge de paixões, principalmente da mocidade,
segue a justiça, olha aí a igreja, segue a fé, segue o amor, segue a paz. Com quem? Com quem que você deve seguir? Com quem tem um coração puro. Não é qualquer pessoa. Não, mas ele é irmão da nossa igreja. Mesmo se não tem um coração puro, deixa essa pessoa para lá. Falou uma vez, falou duas, falou três. Deixa para que ela acorde, caia em si. Puro, invoca ao Senhor. Repele as questões. Paulo fala sempre disso, né? Os deveres da igreja. Não querer nada de discutir, irmão. Repele as questões insensatas, absurdas, pois sabem que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Tem gente que gosta de uma briga. Deus que me livre, que essa gente sai, não chega nem perto de mim, nem me veja nunca. Sim, deve ser brando, né? É brando, não é brabo não, é brando. Para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão. Eu pego um revólver, vou disciplinar, vou com uma pedaço de ferro para bater na cabeça do outro, para o outro obedecer. Não, disciplinando com o quê? Com mansidão. Como é que disciplina com mansidão? Mostra na Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que te amar. Você diz que eu tenho que falar mal de você. Então eu fico com a Bíblia. Você fica com a tua tese? Fica, eu vou ficar com a Bíblia. Pronto. Mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só. A gente fica nessa expectativa, né? Por isso que quando as pessoas me mandam palavras duras, eu escuto, respiro, falo, filha, aqui, minha filha, deixa pra lá, filho, deixa pra lá. Ai, tomar um banho gelado. Ai, vou tomar um banho gelado, senão você não vai. Na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento. Então a gente fica, aí alguns se arrependeram, né? Alguns se arrependem, né? Conceda o arrependimento para conhecer plenamente a verdade. Mas também o retorno. O retorno ao quê? A sensatez. Então tem gente que se desviou da fé e voltou a acreditar em que Jesus já voltou, que a ceia do diabo. Então a minha oração é que essas pessoas voltem à sensatez. Eu tenho que fazer a corrente mesmo, porque, sabe, eu vou me batizar nas águas, porque se eu não me batizar nas águas, eu não sou salvo. Não, você não é salvo por batizar nas águas, você não é salvo porque você segue uma religião, você é salvo porque se Jesus morreu por você, você considera isto ser um fato verdadeiro, e você crê nisto, você é salvo. É assim sim. Não tem rito, não tem catecismo, não tem escola dominical, não tem 3 meses, não tem preparação para o batismo, vamos preparar para entrar nas águas. Que bobagem! Água no... Aí bota aqueles pijama, né? Aquelas tem uma fronha, né? Veste-se de fronha e vai lá mergulhar, e agora eu estou... Não está nada. Você está perdoado porque Jesus derramou o sangue. Você está inocentado porque Ele morreu no teu lugar. Para que serve o batismo? Para nada. E se discute isso para quê? Eu não discuto. Quer água? Vai mergulhar, ali tem um rio aqui, mergulha ali, pô. De cabeça. Se encontrar como tem uns bichos grandes aí, uma lontra, sei lá que tem aí, né? Um capivara, tem umas capivaras com os dentão assim, ó. Se der de cara com ela, está frito. Também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Olha aí, irmão. Mas tem que ter paciência com essa gente. Acabou, irmão? Tendo sido feito cativos por ele e cumprirem a sua vontade. Acabou, né, irmão? Acabou. Acabou no fim, né? Então, logo mais nós temos aqui mais 4 passagens bíblicas que nós vamos conversar sobre os deveres da igreja. Eu falei alguma coisa de mim aqui? Te mostrei na Bíblia? Você concorda com a Bíblia? Então você é sensato.
Dá um aplauso ao Senhor. E assim disse o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus.